Em Minha Fortuna é Te Amar, Natália conta à mãe que está disposta a abrir mão de sua vida, para focar no que realmente é prioridade, e vai trabalhar muito para dar todo o conforto às filhas. Porém, Teresa resolve mudar de assunto, e conta que Margot passou mal, e tiveram que levar ao hospital. A mulher diz que os netos da vovó precisam saber que ela está mal de saúde, para que possam apoiá-la. E Vicente, que ainda está no clube conversando com Fernanda sobre boas maneiras, recebe uma chamada de um de seus funcionários e começa a gritar, dando uma bronca no rapaz. Todo mundo comenta a atitude do moço, mas a médica explica que é considerada má educação atender ao celular quando se está tendo uma conversa importante. Ela diz ainda que a linguagem que o rapaz utilizou ao telefone não é a mais adequada para se tratar de assuntos sérios. Fernanda se diverte com os modos do rapaz e o convida para começar as aulas de etiqueta no dia seguinte. Neste meio tempo, Constanza descobre que a sobrinha está saindo de casa para ver os resultados dos exames na escola e ainda tentar descobrir uma carreira que a agrade. A mulher avisa que ela não vai sozinha a lugar nenhum e diz que pretende acompanhá-la onde for. Porém, a garota argumenta que não tem por que mentir para a tia, pois as duas têm um trato. Constanza avisa que a garota precisa dar um jeito de mandar a irmã embora, pois não a quer na sua casa. Alguns minutos mais tarde, Regina vai ver a mãe na periferia e Natália conta que Constanza sempre quis ter um filho, e por isso, está cercando Andrea. Olga chega com Kimberly à casa da macumbeira que reconhece a moça imediatamente. Porém, a mulher diz que precisa conversar com a manicure primeiro, mandando a amiga esperar no outro cômodo. E depois da longa conversa com Fernanda, Vicente chega em casa. Natália o convida para comer e Benjamin resolve entregar à mulher o desenho que sonhou, na noite anterior. O clima fica tenso entre o casal. Olga resolve pedir à bruxa que faça um trabalhinho para afastar um certo rapaz que está estorvando o seu caminho. Porém, a mulher está furiosa e diz que ela se meteu com um menino e por isso não pode fazer nada, pois o que ela fez é infame e muito perigoso e manda a garota vazar. Mas a manicure não se abala e ainda pede que a mulher faça alguma coisa para tornar o amor entre Natália e Vicente simplesmente impossível. Enquanto isso, Félix chega ao bairro onde mora Valentina, que, aliás, está conversando com Mário na porta da oficina, vê o sujeito e fica apavorada. Para se esconder, lasca um beijão no advogado. Do outro lado da cidade, Andrea, acompanhada de Cláudio, vai ver o pai na prisão. Fazendo o maior teatro, o sujeito pede perdão à filha e diz que está arrependido de tudo. Os dois acabam se abraçando. No bairro, logo que Félix vai embora, Valentina desgruda de Mário, pedindo desculpas e dizendo que o sujeito que estava ali não pode encontrá-la, pois se isto acontecer, ela será morta. Cláudio liga para Mário da cadeia, mas o rapaz não atende ao telefone. O advogado resolve deixar uma mensagem e diz que se trata de Adriano, avisando que o sujeito perguntou onde ele mora. Cláudio diz ainda que inventou um endereço, mas pede que o rapaz tenha cuidado, convidando o colega para tomar um trago. No local de visitas, Adriano continua o teatro, fazendo a filha chorar e se compadecer da sua situação. Ele diz que não sabe o que vai acontecer, mas deve ficar muitos anos preso. O sujeito ainda tem a cara de pau de contar para Andrea que, quando Natália foi visitá-lo, deixou bem claro que não o ama mais, e isso, para ele, é simplesmente insuportável. Na periferia, Vicente se declara abertamente para Natália, mas ela diz que o que aconteceu entre os dois foi um erro. Porém, o rapaz responde que se aquilo realmente foi um erro, estaria disposto a errar por toda a sua vida. Quando os dois estão quase se beijando, João Gabriel e José batem a porta. A chefe explica que pediu que os rapazes a encontrassem ali, pois precisa falar seriamente com os 3 irmãos. Enquanto isso, na cadeia, Andrea conta ao pai que resolveu ter o bebê e que ele não precisa se preocupar com ela. Um dos presos discute com a mulher e é retirado do local pela polícia. Andrea se desespera e Adriano aproveita para pedir à filha que o ajude. Porém, a moça diz que, apesar de adorá-lo, não sabe se pode confiar nele. Neste meio tempo, Mário leva Valentina para a pensão e pergunta à moça o que está acontecendo. Ela resolve contar que tinha um namorado, pelo qual acabou se apaixonando, pois era muito atencioso. Porém, quando seu avô faleceu, ela se sentiu muito sozinha. O tal rapaz resolveu convidá-la para morar com ele, e ela pensou que os dois iam casar-se. Mas ela acabou descobrindo que ele era dono de um bordel e a colocou para trabalhar no local, a princípio como garçonete, mas a mantinha presa com outras moças que chegaram ali, iludidas como ela. Valentina diz que, a partir daí, ele mudou e começou a tratá-la como se fosse um objeto. Nas ruas do bairro, com a foto de Valentina nas mãos,
Félix jura que mais cedo ou mais tarde vai encontrar a garota. Em seu quarto, Valentina continua contando sua história a Mário. Ela revela que um dia, o rapaz apareceu dizendo que queria que ela atendesse a um amigo seu, que iria pagar um bom dinheiro. A mecânica conta que recusou a proposta e o rapaz começou a bater nela. Um dia, ele a levou para comprar umas coisas e parou num posto de gasolina. Como tinha muita gente, ela aproveitou para fugir, correndo o máximo que podia, mas o tipo conseguiu alcançá-la, humilhando e desferindo socos no seu rosto na frente de todo mundo. Finalmente, os trabalhadores do lugar resolveram se meter e ela conseguiu fugir novamente. Foi por isso que decidiu ficar na capital, pois tinha esperanças de nunca mais voltar a vê-lo. Do outro lado da pracinha, Natália conta a João Gabriel e José sobre o estado de saúde de sua avó, e Vicente explica que a mulher já conseguiu um especialista para examinar Dona Margot. A mulher explica que vovó poderá ter que fazer uma cirurgia. Na pensão, Mário pergunta à amiga por que ela nunca denunciou o bandido, e a moça argumenta que sempre morreu de medo dele. O advogado insiste para que ela procure as autoridades. Porém, sendo realista, Valentina afirma que pessoas como ele são capazes de serem mais poderosas que as leis e a única coisa que pode fazer, agora, é se esconder. Vicente decide conversar com a avó antes que seus irmãos subam para falar com ela e descobre que Lúcia já sabia da doença da mulher, pois era ela quem a levava para os médicos, quando precisava, mas acabou perdendo a amiga que faleceu antes dela. Enquanto isso, Mário diz a Valentina que ela o avise se ver novamente o sujeito por ali, e ainda revela que está fazendo isto pela garota, só porque a moça foi visitá-lo na prisão, quando se sentia muito sozinho. A mecânica responde que não fez isso por interesse, mas sim porque sabia que o rapaz estava preso injustamente. Chorando, Mário jura à amiga que não vai permitir que o tal sujeito a machuque. Depois de conversar com a avó, Vicente desce para falar com os irmãos e pede que eles tenham muita calma com a avó, que está passando por esta situação difícil. Natália diz que ela vai ver um especialista e tudo vai ficar bem, mas João Gabriel não se contém e começa a chorar. Valentina vai até o salão de sol e conta que Félix voltou e ela vai ter que ir embora. Mas a dona da estética pede que a amiga se acalme, avisando que ela não está sozinha e todo mundo vai tomar conta dela. Na mansão, Sâmia vai ver Constanza, que deixa claro a Cacatua que ela não é bem-vinda ali. Mas a mulher conta que está ali em missão de paz, pois as duas têm um assunto em comum, ou seja, a gravidez de Andréa. Sâmia diz que se o filho que a garota está esperando for mesmo um Haddad, seu marido vai querer a criança para educá-la como se deve. Constanza monta num porco e diz que nem ela, nem Elias têm direito a nada depois de tudo o que fizeram com sua sobrinha, e ela mesma está cuidando do assunto e não vai permitir que ninguém se intrometa, nem mesmo a distinguidíssima família Haddad. Neste meio tempo, Margot promete a Natália que vai fazer a cirurgia, se for recomendada pelo especialista, mas pede à mulher que a responda com a verdade. A vovó diz que seu neto está apaixonado por ela e quer saber o que a chefe sente. Emocionada, Natália diz que adora Vicente e seu filho, mas Margot vai mais longe e pergunta se ela seria capaz de se apaixonar por Vicente, e Natália resolve revelar que já ama muito o rapaz. E enquanto Vicente prepara os irmãos para o que possa acontecer com a avó, Natália resolve confessar que o amor que sente pelo rapaz lhe causa angústia, pois nem ela, nem ele estão preparados para começar uma relação. Porém, Dona Margot avisa que o amor não espera e sabe que existe uma amizade sincera entre os dois, e daí é que está surgindo o amor. Mas a mulher conta que sabe que os dois nunca vão dar certo, pois sabe que o rapaz está confuso por estar sozinho e sabe que nunca será capaz de preencher o vazio que Lúcia deixou entre eles. Margot não aceita as desculpas de Natália e pergunta: será que você não se deu conta que o destino colocou vocês dois juntos, justamente para que possam curar suas feridas? Horas depois, Andréa chega em casa e conta a Constanza que foi visitar seu pai na cadeia, e a conversa entre Margot e Natália continua. A mulher diz que ainda não está divorciada, e se preocupa muito com Benjamin, que não está bem. Ela diz ainda que precisa continuar trabalhando para sustentar as filhas, lembrando que Andréa está grávida, e por isso, não pode pensar em romance no momento. Porém, a moça pede a Margot que não conte nada sobre seus sentimentos por Vicente, e ela mesma pretende contar a verdade quando for o momento certo. Na mansão, Andréa explica que o pai está muito triste na prisão, e contou que pretende ter o bebê, mas não falou nada sobre o acordo que as duas fizeram. A mocinha diz que viu Sâmia saindo, e quer saber o que a Catatua foi fazer ali. Constanza inventa uma desculpa e avisa a sobrinha que ela não deve confiar no pai. Mas a moça continua afirmando que o homem está arrependido.
Porém, a socialite resolve avisar a garota para ficar preparada, pois Adriano vai magoá-la novamente. Neste meio tempo, Félix liga para o comparsa, dizendo que não conseguiu localizar Mário, que aliás, está tomando uma cervejinha preta no bar do bairro, enquanto se lembra do beijo que Valentina lhe deu. Cláudio chega e o advogado conta que recebeu sua mensagem e ficou preocupado e quer saber por que Adriano o quer machucar. Mário revela que o sujeito desconfia que ele se apaixonou por Natália.